João capítulo 20, verso 19, Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele apareceu pela segunda vez para os seus discípulos. E o que ele disse? Paz seja convosco. Por que Jesus escolheu essas palavras? Porque ele sabia que os seus discípulos estavam morrendo de medo. Paz era a maior necessidade deles naquele momento. E Jesus ofereceu justamente o que eles mais precisavam naquele momento. Se Jesus aparecesse para você nesta noite, e se ele fosse falar justamente o que você mais precisasse ouvir, o que ele diria? Salvação seja convosco? Talvez você ainda não seja uma pessoa salva, se morrer hoje não tem certeza para onde vai, e salvação então seria a sua maior necessidade. Talvez ele também tivesse que dizer: paz seja convosco, porque o seu coração está apertado, atribulado, e você precisa realmente de paz. Talvez ele teria que dizer: saúde seja convosco, porque você está passando por enfermidades físicas e você precisa ser curado. Seja qual for a sua necessidade, Deus a conhece. E seja qual for o seu problema, Deus pode lhe dar paz. Os discípulos estavam em um estado de choque naqueles dias. Eles estavam escondidos atrás de portas fechadas, com medo dos judeus. Eles foram agredidos por um espírito de pânico e de medo. E esse espírito tem atacado os filhos de Deus há mais de 2000 anos. Desde os primórdios da igreja, o espírito de medo tem sido uma arma poderosa nas mãos do diabo para atacar os filhos de Deus. Também os discípulos estavam desapontados porque eles esperavam que Jesus Cristo, o grande mestre, fosse verdadeiramente o Messias prometido para Israel, que teria vindo ao mundo para livrá-los da opressão do Império Romano. Mas de repente, Jesus Cristo foi crucificado e foi morto, e os discípulos, se Jesus tivesse vivido e tivesse inaugurado o seu reino sobre a terra, teriam sido os oficiais daquele reino e teriam reinado ao lado de Jesus. Mas agora, com o mestre morto, toda a esperança havia sido varrida de seus corações, e por isso eles ficaram desapontados. Eles também estavam desencorajados. Não só perderam toda a esperança, como também não havia mais saída para a situação deles. Para eles, os 3 anos e meio que ficaram ao lado de Jesus Cristo, os ensinamentos, as pregações, foram tudo em vão. E agora eles seriam desmoralizados e perseguidos perante a sociedade judaica, porque eles estavam ao lado de uma pessoa que não vingou. Terceiro, eles estavam estressados. O medo havia dominado os seus corações. Aqueles que haviam destruído o seu mestre, o mestre deles, agora também viriam atrás deles, e eles estavam indefesos, não havia ninguém para protegê-los, e portanto esse medo era real, e não era um medo imaginário. Eles realmente seriam os próximos. A Bíblia diz, irmãos, que se o mundo rejeita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, certamente rejeitará também os verdadeiros seguidores de Cristo. E hoje nós, na verdade, enfrentamos o mesmo tipo de oposição que eles enfrentaram há 2000 anos. Mas quando Jesus apareceu-lhes ressurreto no seu corpo glorificado, eles sentiram alegria. Amém, irmãos? Agora eles estavam alegres. No versículo 4, nós vemos 2 dos discípulos. Corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E quando eles entraram e viram que o sepulcro estava vazio, eles foram inundados com uma santa alegria.
E eu quero que você saiba nesta noite que a fonte de alegria, a fonte de esperança daqueles dois homens tem sido a mesma para todos nós, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E essa ressurreição produz paz e alegria nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quantos discípulos, quantos filhos de Deus aqui nesta noite estão desapontados, estão desencorajados, estão estressados, talvez até considerando abandonar a vida cristã, porque a vida não lhe tem sido justa, a vida não lhe tem sido leal. Eu conheço pessoas que me dizem: olha, eu espero tudo das pessoas, mas o que eu mais quero das pessoas é lealdade. Eu quero que as pessoas sejam leais, e no entanto, a vida não tem sido leal. Apesar do aviso de Jesus, e Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não sabemos aceitar o sofrimento, e muito menos conviver com o sofrimento. Eu não sei, imagino que você também não saiba. Alguns anos atrás, já faz bastante tempo, as nossas igrejas desta região de Goiânia, Goiás, oraram por uma criancinha de 2 aninhos de idade, chamada Rebeca Rivoiro. Aquela criança linda, mas muito linda mesmo, nasceu com uma certa enfermidade no coração, e ela precisaria ser operada. E realmente, com 2 aninhos de idade, ela foi operada, mas não resistiu à operação, não resistiu à cirurgia. O problema é que nós já tínhamos aprendido a amá-la, e nós tínhamos esperança que realmente ela seria curada. Mas antes de morrer, ela e seus pais sofreram bastante, sofreram muito. E no dia do seu velório, o nosso pastor que pregou a mensagem falou sobre o valor do sofrimento. Ali diante daquele caixãozinho pequeno, diante daqueles pais sofredores, o pastor pregou sobre o valor do sofrimento. E ele disse que o sofrimento também é uma expressão de amor. Ele disse que Deus permite sofrimento em nossas vidas porque Ele nos ama, e que a maior demonstração de amor que aconteceu foi na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, sofreu, pagou por todos os nossos pecados. Apesar de que o sofrimento é algo tão necessário e vital para o nosso crescimento espiritual, Deus sabe que não gostamos de sofrer, e graças a Ele nunca vai deixar o sofrimento ser maior do que possamos suportar. A história dos discípulos nos ensina que existe alegria no meio das trevas, existe alegria, existe paz no meio das trevas. A mesma fonte de alegria daqueles discípulos é a minha fonte, é a sua fonte de alegria nesta noite também. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 fontes de alegria, para que você e eu possamos passar por nossas tribulações mais do que vencedores em Jesus Cristo. E a primeira fonte é esta: existe alegria em um olhar, existe paz em um olhar. A Bíblia diz que, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Imagine, Jesus não bateu na porta, ninguém precisou abri-la. A Bíblia diz que ele simplesmente entrou, ele passou por entre as paredes, através daquele novo corpo, glorificado e celestial. Ele passou por entre as paredes, e ele olhou para os seus discípulos atemorizados, aterrorizados, e disse: paz seja convosco. Imagino eu olhando para os olhos dos seus discípulos. Meus amados irmãos, quando Jesus olha para nós, e nós olhamos para Ele através dos olhos da fé, nós somos inundados com a paz.
eles viram a Cristo. E o melhor remédio que existe nesta noite contra a dor e contra o sofrimento é olhar para o Senhor Jesus Cristo. É uma visão renovada que precisamos ter dele diariamente em nossas vidas. No mesmo ano, o homem perdeu a sua querida esposa e depois de alguns meses, a sua única filha, de 17 anos de idade. O pastor, tentando confortá-lo, lhe disse: meu irmão, você tem passado por uma nuvem muito escura e a sua vida tem sido muito amarga. Aquele homem respondeu: pastor, é bem verdade que eu tenho sofrido bastante, mas a nuvem escura não existe. Jamais senti tanto a presença de Deus na minha vida como nesses últimos dias. E a presença de Cristo tem sido real e tem sido verdadeira. Louvado seja Deus, amém, irmãos? O homem jamais poderia dizer isso na força da sua carne. Não existe remédio para o sofrimento a não ser uma visão renovada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Ele, quer seja através de um culto da nossa igreja, quer seja através do nosso devocional diário, reafirmamos a nossa esperança, vitalizamos a nossa força e reacendemos a chama do nosso amor. Há menos de um mês eu estive em Goiânia. Cheguei a tempo de visitar o pastor Aloísio, homem de Deus com 75 anos de idade. Ele já estava vivendo os seus últimos minutos ou suas últimas horas. Deus foi tão maravilhoso, me permitiu chegar a tempo de vê-lo. Corri para o hospital e quando entrei naquele quarto, sua filha Cláudia estava chorando, mas havia paz, havia conforto. E eu perguntei: Cláudia, papai partiu? Ela disse: não, pastor, mas ele acabou de ver Jesus, é por isso que eu estou chorando. Ele estava segurando as mãos da minha mãe, e ele soltou as mãos da minha mãe e ergueu as mãos para o céu e disse: Jesus, apontando para a parede que estava na sua frente. E eu tenho certeza que ele viu Jesus. Ele agora não para de dizer Jesus. Eu fui para o lado da cama, ele me reconheceu. Ele não estava reconhecendo ninguém, mas graças a Deus ele me reconheceu. A esposa perguntou: quem é este? E ele, com aquele sorriso de sempre, disse: pastor Rômulo. Eu segurei as mãos dele e comecei a cantar hinos do cantor cristão, hinos que falam sobre o céu. Enquanto nós cantávamos, ele também tentava cantar conosco, e de repente ele tirou as mãos das minhas mãos, e mais uma vez estendeu as mãos e disse: Jesus. Ele estava tendo uma visão de Jesus, amém, irmãos? Jesus estava naquele quarto, Jesus estava se preparando para recebê-lo na eternidade, e aquela visão renovada de Jesus Cristo naquele dia, revitalizou a força daquela família, preparou o pastor Aloísio para partir deste mundo, confortou o coração de sua esposa e de suas filhas, e é disso que todos nós precisamos nesta noite. Não é necessariamente que Deus resolva os nossos problemas, não é necessariamente que Deus cure as nossas enfermidades, mas que Ele nos deixe vê-lo através da força da fé. Que nós consigamos ter uma visão renovada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer quando nós olharmos para Jesus em todas as áreas de nossas vidas? Haverá alegria no meio das trevas. Nos dias de hoje, há uma lista de desapontamentos que um crente pode sofrer. Primeira, pessoas irão nos decepcionar. Faz parte da vida. Bem-vindo ao mundo em que vivemos. Eu vou decepcionar pessoas, pessoas vão me decepcionar, e é por isso que a palavra de Deus
deixou claro: perdoando-vos uns aos outros. Amém, irmãos? Eu não sirvo para perdoar, então você não serve para fazer parte da igreja, você não serve para fazer parte de uma família. Perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo, ou Deus, vos perdoou em Cristo Jesus. Nós sentimos fadiga no trabalho de Deus. Não me diga que todos vocês vieram nesta noite cheios de alegria, cheios de ânimo. Não, a maioria teria preferido ficar em casa, quentinho, debaixo de uma coberta. Nós sentimos fadiga no trabalho de Deus. Terceiro, estamos cansados, não estamos? Do falso evangelho pregado por outras igrejas, mas que tem enchido os bancos, que tem levado milhares, se não milhões de pessoas para essas igrejas em busca de preceitos humanos. A apostasia está crescendo sem limites, e você se pergunta: vale a pena continuar firme na palavra de Deus? E finalmente, imoralidade tornou-se um meio de vida. Mas apesar de todas essas circunstâncias, nós podemos nesta noite olhar para Jesus Cristo e receber alegria no meio das trevas, pois a palavra dele diz: veja que promessa maravilhosa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amém, irmãos? E nós sabemos que antes da volta de Jesus, as coisas irão de mal a pior. Nesta noite, tire os seus olhos do homem, tire os seus olhos do pastor, tire os seus olhos dos membros da igreja, tire os seus olhos dos problemas econômicos do Brasil. Fita os teus olhos em Cristo, a alegria no olhar. Se você e eu passarmos a olhar para Jesus, tirar os nossos olhos deste mundo, Deus irá nos inundar com a sua paz e com a sua alegria. Em segundo lugar, existe alegria em um livro. Amém, irmãos? Existe alegria em um livro. Lucas 24:32 diz: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqui 2 discípulos, desapontados, desencorajados, estressados, porque Jesus havia morrido, Jesus havia sido crucificado e morto, estavam a caminho para Emaús. De repente, um homem estranho que eles não reconheceram a princípio, começou a conversar com eles sobre as Escrituras Sagradas, sobre o Velho Testamento, profecias, e era quem? O próprio Senhor Jesus Cristo em pessoa, a palavra viva de Deus. E aí os discípulos confessaram: porventura não ardia os nossos corações enquanto ele pregava-nos a palavra? Um pregador estava se sentindo miserável, desencorajado com o seu ministério, a caminho para a igreja. Ele teria que suportar mais um culto, ele teria que se deparar com a igreja desinteressada. E ele confessou para a esposa como ele estava se sentindo. Naquele instante, ela mostrou que havia um arco-íris no céu, e que aquele arco-íris simbolizava as promessas dentro da palavra de Deus. O pregador parou o carro, fez uma oração e encontrou ânimo, porque ele se lembrou que Deus nunca falha. Ele se lembrou que Deus nunca falha. A palavra de Deus, meus amados, foi escrita para a nossa vitória. A palavra de Deus foi escrita para a nossa alegria. 1 João 1,4 claramente diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Me lembro destes 2 irmãos, chegaram no meu escritório, eram irmãos de mesma família, e eles disseram: pastor, nós estamos brigando muito, nós estamos dividindo a nossa casa, nós viemos aqui em busca de ajuda, nós não queremos continuar brigando assim.
o que o Senhor tem para nos oferecer? E eu disse: eu tenho a palavra de Deus. Eu disse para eles: leiam o livro de Provérbios, porque um provérbio por dia vai manter longe a sua teimosia. Você não precisa de outros livros, você precisa apenas da palavra de Deus. Há alegria no livro, mas este livro é a palavra de Deus. A Bíblia poderia muito bem ser chamada um livro de promessas, a promessa de Deus. E essa promessa diz, olha o que ela diz em 1 João 1,9. Você pode até ler comigo se desejar, porque essa promessa é para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, sem confissão de pecados, não podemos ter comunhão com Deus. Perdemos comunhão com Deus. Não há resposta para as nossas orações e vamos sempre sentir aquele complexo de culpa, sentir o peso dos nossos pecados de sobre as nossas costas. Há muitos anos, quando eu estava na universidade, nós lavávamos nossas roupas numa lavanderia comunitária. Todos nós íamos para aquela lavanderia, usávamos a máquina de lavar automática e a máquina de secar automática. E havia esse estudante que morava ali no dormitório conosco, e ele não gostava de tomar banho e muito menos de lavar as suas roupas. E ele esperava até a última roupa, até a última peça de roupa, para se dirigir à lavanderia. Ele colocava todas as suas roupas sujas dentro de um saco, e então ele lacrava aquele saco para que ninguém percebesse o mau cheiro. E ele levou aquele saco imenso, jogou dentro da máquina de lavar, mas sem tirar as roupas de dentro. Jogou sabão, ligou a máquina, e depois de tantos minutos, o ciclo da máquina já tinha vencido. Ele tirou aquele saco molhado e jogou dentro da máquina de secar. Depois de mais alguns minutos, estava tudo seco. Ele levou tudo de volta para o dormitório. Chegou lá e abriu aquele saco e descobriu que as suas roupas sujas foram molhadas, depois elas foram secadas, mas elas continuaram sujas, porque elas não foram tiradas do saco, para serem lavadas, para serem higienizadas, e o mau cheiro continuou. Meus irmãos, 1 João 9, está mais ou menos dizendo isso: não mantenha os seus pecados dentro de um saco. Deus deseja fazer uma limpeza completa, amém, irmãos? Deus deseja nos purificar completamente. Todas as roupas sujas precisam ser lavadas. Significa confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, há alegria no livro, e este livro é a palavra infalível de Deus. A alegria vem através de uma vida de confissão de pecados. Há alegria no olhar, há alegria no livro, e em terceiro lugar, há alegria em um lugar. Que lugar é este? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos acreditam que estamos na casa do Senhor nesta noite? Deve haver alegria neste lugar. A casa do Senhor é um lugar de alegria, é um lugar de paz. E quem perde a casa do Senhor, perde esta alegria. Sabe quem não estava no cenáculo quando Jesus Cristo apareceu ressurreto? Seu nome era Tomé. Tomé não estava. Jesus apareceu pela primeira vez e Tomé perdeu várias bênçãos, porque ele não estava presente. João 20, verso 24 diz: ora, Tomé, um dos 12,
chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ontem à noite, eu fui a um casamento que foi realizado na minha igreja mãe, na igreja onde eu nasci em Cristo, na igreja onde eu cresci. Eu entrei naquele prédio, e assim que eu entrei, sabe, mais de 30 anos de história, passaram pela minha mente. E eu olhava para aquele prédio, irmão Cleto, para cada canto daquele prédio, eu me lembrava de uma história. Quantas horas de oração ali dentro, quantas almas evangelizadas ali dentro, quantas pregações que eu não ouvi ali dentro. E eu fiquei visualizando a minha infância e a minha juventude dentro daquele prédio. E eu agradeci a Deus pela minha igreja. E eu conheci a verdadeira alegria, porque eu tinha uma igreja. Amém, irmãos? E eu posso, irmãos, contar nos dedos dessas mãos quantas vezes eu perdi um culto sequer daquela igreja, durante todos os anos que eu estive naquela igreja. Assim como Tomé, os crentes que deixam de vir à igreja estão perdendo bênçãos incalculáveis. O que Deus derramou sobre nós nesta manhã, não é, irmão Marcos? É irrecuperável. Ah, mas eu vou ouvir a mensagem, o sofrimento de Jó depois pelo site. Não é a mesma coisa. Amém, irmãos? Eu sei, pastor, eu estava trabalhando, pastor, eu estava enfermo. Eu sei, eu não estou aqui para julgá-lo, eu estou aqui para dizer, quando nós não estamos presentes, Jesus aparece, nós perdemos as bênçãos. O que Tomé perdeu? Primeiro, ele perdeu a exaltação da presença de Jesus Cristo. Como eu fiquei feliz quando eu cheguei naquele quarto de hospital e o pastor Aloísio tirou as mãos das minhas mãos e disse: Jesus! Eu teria perdido aquela bênção. Eu disse: dona Cidinha, a esposa dele, Jesus está aqui, vamos orar, vamos orar. E nós começamos a orar naquele instante, falando diretamente com Jesus. Não se tratava mais só da presença espiritual, nós tínhamos certeza que naquele momento era a presença física de Jesus. Mas se eu não estivesse no hospital naquele momento, eu teria perdido a exaltação da presença de Jesus Cristo. Tomé perdeu o encorajamento da comunhão com o povo de Deus. Quando Jesus chegou e se comunicou com todos os discípulos, eles ficaram animados. Aí Tomé apareceu e disse: eu não acredito. Não há crentes assim, que não estão andando no mesmo ritmo que os outros, porque perderam bênçãos, não foram encorajados. Terceiro, ele perdeu a experiência da paz do Senhor. Jesus disse: paz seja convosco. Ele não estava presente, ele não recebeu a paz. Quarto, ele perdeu a alegria que surgiu daquele encontro. Veja o que aconteceu no verso 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Amém, irmãos? Ele perdeu esta alegria porque ele não estava presente. E por último, ele perdeu a grande comissão de Cristo. Cristo havia deixado uma ordem. No verso 21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tudo isso ele perdeu. Não é tudo isso que nós perdemos também hoje em dia, quando não estamos na igreja? O único perdedor, então, é o crente que não compareceu? É a família do crente que não compareceu? Me lembro dessa criança de 5 aninhos de idade. Ela acordou domingo cedo e disse: mamãe, vamos à igreja. A mamãe respondeu: minha filhinha, está muito frio e nós não temos um sobretudo.
Aí a criança disse: mas mamãe, se todos os irmãos da igreja pensarem assim, ninguém vai à igreja neste dia. Aí a criancinha correu no banheiro, pegou 2 toalhas felpudas, embrulhou-se numa delas, deu a outra para a mãe e disse: vamos. Se deixamos de ir à igreja só uma vez, só nós notamos. Se deixamos de ir 2 vezes, uma boa igreja também nota. Mas se deixamos de ir várias e várias vezes, o mundo inteiro vai notar. O mundo inteiro vai saber que nós não pertencemos a uma boa igreja. Por quê, meus amados? Porque existe alegria no olhar, existe alegria num livro, existe alegria num lugar. E este lugar é a bendita casa de Deus. E agora, em último lugar, existe alegria na obra de Deus. O salmista disse: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Muitos crentes não são felizes. Sabe por quê? Porque não estão servindo ao Senhor. Estão apenas vivendo dos cultos da igreja, mas não estão trabalhando por Jesus. Semana que passou, uma irmã desta igreja, nova convertida, sentiu o desejo de visitar uma outra pessoa da igreja, não da igreja, mas que chegou a visitar a igreja, mas foi visitá-la para encorajá-la, para animá-la, e o pastor não precisou pedir. Como há alegria quando nós estamos fazendo algo, não para sermos vistos, mas para o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. 2 pessoas se converteram a Jesus Cristo. A primeira disse: eu aceitei a Cristo para ver se Ele cura as minhas enfermidades e para ver se Ele prospera no meu caminho. A outra disse: eu também aceitei a Cristo, mas eu aceitei a Cristo para que Ele me perdoasse dos meus pecados e para que eu pudesse amá-lo e servi-lo. Qual das duas realmente aceitou a Cristo? Você pode servir a Deus de 4 maneiras nesta noite, e a escolha é sua. A primeira, você pode servi-lo com enfado. E não é difícil perceber quando as pessoas estão servindo a Deus com enfado. Elas estão desanimadas, elas estão cansadas, elas estão fazendo a obra de Deus na força da carne e na marra. E é fácil perceber isso. E o pior é que esse tipo de enfado é contagioso e acaba passando também para as outras pessoas. Muitas pessoas estão vindo à igreja debaixo do enfado, visitando debaixo do enfado, enfim, fazendo a obra de Deus na força da carne. É como um professor de matemática que eu tive no ginásio. Ele era de matemática mesmo, mas é pura coincidência, irmão Davi. Este professor de matemática vivia reclamando do salário, já naquela época. Vivia reclamando do governo, naquela época. E vivia reclamando do sistema de ensino. Mas ele nunca pensou em mudar de profissão, procurar outro emprego. E aí ele matava as aulas e prejudicava os alunos. Ele trabalhava debaixo de enfado. Geralmente, irmãos, nós podemos trabalhar debaixo de enfado para o homem, mas quando trabalhamos para Deus, tem que ser debaixo de alegria, tem que ser debaixo de satisfação. Um pastor que me conhecia desde aluno universitário, nós inclusive nos casamos na igreja dele, no estado da Flórida, na cidade de Pensacola. Pastor Ricardo Meloy. Ele veio nos visitar alguns anos depois aqui no Brasil. Ele não sabia nada de português, ficou no primeiro e segundo banco. Ele me viu falando com a igreja e dirigindo os corinhos e fazendo anúncios. Depois ele pregou, eu traduzi. E depois ele fez a seguinte observação:
Ele disse: Rômulo, você sorri o tempo todo, você trabalha com entusiasmo para Deus, você tem prazer em servir a Deus. Eu já tinha percebido isso em você há muitos anos, mas agora eu vi em pessoa você fazendo isso na sua própria igreja, no seu próprio país, na sua própria língua. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas é verdade, meus irmãos. Servir a Deus é o melhor trabalho do mundo. Nós usamos 2 Coríntios 9, verso 7, para falar como deveriam ser as nossas ofertas, né? Os dízimos, a promessa de fé que entregamos para a obra de Deus. Mas se você me permitir, eu vou fazer um trocadilho deste versículo, e ao invés de oferta, eu vou usar a palavra obra, trabalho. Cada um trabalhe segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que serve com alegria. Trabalhe de acordo com a proposta do seu coração, mas não por tristeza nem por necessidade. Mas se você estiver trabalhando para Deus, trabalhe com alegria. Segundo, muitas pessoas estão servindo a Deus por obrigação. Não há nada de errado com isso. As pessoas esperam que eu esteja na igreja, afinal de contas eu sou um dos pastores. Esperam que o pastor Carlos esteja, esperam que a dona Raquel esteja, que a dona Cíntia esteja, mas eu também posso esperar que você esteja. Amém, irmãos? Amém. Nós todos estamos trabalhando para o Mestre, nós todos temos a mesma obrigação. Outros, em terceiro lugar, servem a Deus com desânimo. Muitas pessoas estão desanimadas na obra de Deus, e eu creio que o desânimo é causado pela nossa falta de prioridades. Na famosa catedral que há na cidade de Milão, há 13 inscrições na parte superior de 3 portas de entrada, que são usadas para que as pessoas entrem na catedral. Se você passar pela primeira porta, você vai ler: todo prazer dura apenas um momento. Se você decidir entrar pela segunda porta, você vai ler: todos os problemas duram apenas um momento. E se você decidir entrar pela terceira porta, nada é importante senão aquilo que é eterno. Tudo então dura pouco tempo, por isso nada é importante a não ser o que é eterno. E o que nós estamos fazendo aqui hoje à noite é para sempre. O que nós viemos fazer na igreja dura por toda a eternidade. Eu disse essa semana para o irmão Geraldo: eu estou vivendo de crédito. Eu acredito que Deus ainda se lembra de tudo que eu fiz por Ele, para Ele e através dEle, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos de idade. Eu creio nisso, que ainda esteja vivendo de créditos. Quem prioriza o serviço de Deus não tem tempo para ficar desanimado. Você pode servir a Deus de 4 maneiras então, e a escolha é sua: com enfado, por obrigação, com desânimo. Porém a melhor maneira de servi-lo é esta: servir com alegria. Amém, irmãos? Já que eu vou servir, então eu vou ser feliz. Servir ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. O hino 410 do cantor cristão, quantos conhecem este hino? No serviço do meu rei eu sou feliz. Agora, quantos conhecem? A maioria de vocês. Diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz e alegria.
tem quem serve ao meu bom Rei. Amém, irmãos? Gozo, paz e alegria. E a maior alegria no serviço do Senhor é salvar almas perdidas. É salvar almas perdidas. Jesus disse: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu sei de pelo menos 3 pessoas desta igreja que aceitaram a Cristo ao redor da mesa da copa. Não vou dizer que era da cozinha, porque no apartamento uma mesa não cabe mais na cozinha, né? Também não posso dizer se é copa, se é sala, eu não sei. Mas eu sei de 3 pessoas que aceitaram a Cristo ao redor da mesa. Sônia foi uma delas. Amanda e William também aceitaram a Cristo ao redor de uma mesa. Amém, irmãos? E quando essas pessoas aceitaram a Cristo, houve alegria no céu. E a segunda maior alegria é ver Deus lhe usando para transformar a vida das pessoas. Você tem sido usado para transformar para melhor a vida das pessoas? Porque o diabo usa a gente também para transformar a vida das pessoas para pior, né? Mas sendo usados para transformar a vida das pessoas para melhor. Incrível. Há pessoas que vêm à igreja e elas não esperam ganhar um abraço. Elas não esperam. Mas quando elas ganham um abraço, elas vão para casa diferenciadas, né? Porque ganharam um abraço. Um discípulo, vendo que todos ofereciam presentes a Sócrates, disse ao grande filósofo grego: visto que nada tenho para dar-te, vou dar-me a mim mesmo a ti. Alguém que se deu a Sócrates. Muito inteligente, Sócrates respondeu: faze isso, e eu te devolverei a ti mesmo melhor do que o tenha recebido. Agora, se Sócrates podia melhorar alguém, muito mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você se dá a Ele nesta noite, e Ele vai devolver-te melhor marido, melhor esposa, melhor mãe, melhor filha, melhor pai, melhor homem, melhor mulher, para a glória de Deus. Mas você tem que se dar a Ele. Não seja mais um crente acomodado. Participe da obra do Senhor. Se você quiser, nós vamos encher esta igreja durante as conferências. Amém? Se você quiser, nós vamos encher esta igreja durante as conferências. Mas você tem que querer. Os discípulos aprenderam então que existe alegria no meio das trevas. Já podem calçar os sapatos, que realmente eu estou terminando. Primeiro, a alegria no olhar. Veja Hebreus 10, versículo 12. Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Segundo, a alegria no livro. Veja o que diz Salmo 119, verso 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Terceiro, a alegria num lugar. Para mim esse lugar é o Templo Batista Maranata. Amém, irmãos? Para mim, a palavra de Deus diz: não deixando a nossa, eu tenho uma congregação, e você? Você tem uma congregação? A nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E quarto, a alegria na obra de Deus. Veja, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Domingo que vem eu já escrevi as palavras do pastor para domingo que vem, e o título: o grande potencial.
Existe o grande potencial e o pequeno potencial. Qual que é a diferença? O pequeno potencial é o mais praticado, é o individualismo, é o preciosismo. Sabe quando o pai quer que o seu filho seja o melhor jogador do time? Quer seja de vôlei ou de futebol? Sabe quando os pais querem que o seu filho tenha as melhores notas da turma, da sala de aula, ou até mesmo da escola? Este é o pequeno potencial. O QI, nós queremos que o nosso QI esteja acima do normal. Mas há estudos científicos que comprovam que as pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que se isolam, que se destacam individualmente, mas são aquelas que têm uma vasta rede de conexão social. Amém, irmãos? É aquela que tem uma vasta rede de amizades, que influencia pessoas, que abençoa a vida de pessoas, que ajuda pessoas. Por isso que a Bíblia diz: o nosso trabalho não é vão quando é feito no Senhor. Servir a Deus pode tornar-se a melhor experiência da sua vida, porque quanto mais servimos a Deus, maior será a nossa alegria, até mesmo em tempos difíceis. Eu convido a cada um de vocês se entregar a Deus, sem reservas. Entregue-se a Ele.